Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 1. Assim está escrito. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Aqui estamos diante de uma situação, no momento em que os discípulos estavam próximos a Jesus, se achegaram diante dele e eles traziam consigo uma pergunta, que esperavam obter uma resposta. E a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus é a seguinte: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, uma certa feita, falou sobre João Batista, que entre os nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Como é que a gente pode entender isso? E aqui ele está dizendo o seguinte: os discípulos queriam saber, porque na sociedade, no dia a dia, no comportamento das pessoas, sempre tem essa classificação, quem é o maior, quem é o menor, e as pessoas ficam se avaliando para entender e saber qual é o seu valor e a sua posição, o seu lugar na posição, na hierarquia. Então sempre tem os maiores e tem os menores, tem os privilegiados e tem os desprezados. Sempre é assim. Tem aqueles que são atraídos e tem aqueles que recebem repulsa, são colocados adiante. E os discípulos foram com uma pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam entender isso. E a única maneira de Jesus ensinar para eles seria falar na linguagem deles. Quer dizer, na linguagem humana, que eles pudessem compreender. Porque eles também, à semelhança de Nicodemos, se Jesus começasse a falar de coisas espirituais, dificilmente eles haveriam de entender. Porque para entender as coisas espirituais é preciso ter a ação constante do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Mas eles perguntaram e Jesus não ficou calado. Jesus só não respondia aos fariseus, saduceus, herodianos, enfim, aquela turma que só vinha ao encontro de Jesus não para aprender, mas para ver se conseguia surpreender Jesus em alguma situação e que colocasse ele em descrédito diante daquela multidão. Mas com Jesus não era assim. O que Jesus fez? Para aclarar o pensamento daqueles discípulos, o que Jesus faz? Ele pega um menino e coloca no meio deles. Uma criança. E veja bem que os discípulos sempre se mostraram contrário a crianças na reunião com Jesus. Sempre que tinha criança, dizia: não, mande que vão embora, não, para que vir? É uma reunião só de adultos, então criança não tem o que fazer. Então o pensamento era esse, como é também hoje o pensamento de muitas pessoas. E por conta deste pensamento, muitos que têm um chamado, um propósito de Deus na vida, ficam desapercebidos, ficam de canto, porque não são bem-vindos entre aquele grupo seleto, um grupo exclusivo, separado. Então não fazem parte. E o reino de Deus, ele é inclusivo, tem lugar para todos. Os que o Senhor Jesus chama, ele designa um lugar no seu reino. Então Jesus fez o quê? Pôs o menino no meio e começou a responder e disse: em verdade vos digo que,
se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, a pergunta deles, quem é o maior no reino dos céus? Em primeiro lugar, Jesus pontuou aqui que para entrar no reino dos céus precisava de uma coisa, precisava ser convertido. O que é convertido? Convertido é alguém que abandonou a prática do pecado e se converteu a Jesus, se voltou para Jesus, atendendo o chamado que Jesus lhe fez. Então, em primeiro lugar, é preciso ter a conversão para entrar no reino dos céus. A pergunta deles era quem é o maior. Então, Jesus primeiro está explicando como é que se entra no reino dos céus. Segundo ponto, nós observamos aqui que, em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos. O que é que tem o menino? O que é que tem a criança? A criança tem simplicidade, tem amor, tem pureza, tem verdade. Não tem engano, não tem mentira, não tem trapaça. Criança é simples de tudo. Então o Senhor Jesus disse, fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não vos fizerdes como meninos, não pode entrar no reino dos céus. Meninos aqui não é no sentido espiritual, de fazer meninices. Menino aqui é aquele que ainda está aprendendo, sendo orientado, e pouco a pouco ele vai aprendendo os princípios absolutos para a vida, para viver, e principalmente como cristão na presença do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então não tem como a pessoa entrar no reino dos céus se ela não se converter e se ela não se fizer como uma criança, buscar lições de uma criança para com Deus. O relacionamento, o comportamento, as reações da criança nos ensina muitas lições como é que podemos chegar à presença de Deus. E no versículo 4 ele diz, portanto, aquele que se tornar humilde. Então nós vemos aqui converter, se fizer como menino, e tornar-se humilde, como uma criança. Uma criança não tem vanglória, não tem ostentação, não tem orgulho, não tem inveja. Todas essas coisas são próprias de adultos. Mas crianças não têm barreira diante deles. E por isso que eles são felizes e alegres. Então, Jesus colocou o menino no meio para que nós aprendêssemos com aquele menino como é que ele se movimentava no meio daquele povo. Como é que ele entrava e saía. Então isso é interessante porque não tem rivalidade, não tem competição, não tem concorrência, nada disso. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Criança não tem dessas coisas. Criança são todos iguais, com as mesmas oportunidades, com os mesmos acessos à presença de Deus, porém fica a critério de cada um. Se vai aprofundar-se ou se vai ficar vivendo pelas periferias da comunhão com Deus, num lugar bem distante. Então, quando Jesus coloca se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Então, tornar-se como menino é humilhar-se, é abrir-se, é despojar-se daquelas coisas que impregnam nas pessoas e fazem mal a elas,
porque fica como uma casca grossa, em que a pessoa se esconde ali dentro daquela casca grossa e fica apregoando-se melhor e maior que os demais e não sabe que está caminhando para um caminho complicado de uma separação com Deus, porque aprendeu a prática, a coisa comum. Mas com Jesus não é tornar as coisas comuns. Tudo que vem de Jesus, da parte de Jesus para nós, é algo divino, é sobrenatural, é bom, vai contribuir, vai ajudar, vai movimentar a nossa vida diante da presença do Senhor. Então, com a pergunta deles, Jesus então coloca o menino no meio, e aqui estão três coisas. Primeiro, se converter, se fizer como menino, e se tornar humilde como menino. Isso foi o que Jesus ensinou aqui. E disse assim: e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Então, crianças são bem recebidas em vários lugares. São poucos lugares em que as pessoas enxotam as crianças, não dão lugar às crianças. Mas graças a Deus que estão entendendo que as crianças têm um lugar exclusivo no reino de Deus. A palavra de Deus diz que dos tais é o reino dos céus. Então, estas crianças, conforme Jesus falou aqui, que foram levados a Jesus e que viveram com Jesus, eles vão participar em tudo quanto diz respeito a Jesus, justamente pelas características dela como criança, como menino. E os discípulos, então, quando perguntam isso, a resposta de Jesus é essa. Ele coloca o menino no meio e diz: se tornar, se converter e tornar humilde, esse é o maior no reino dos céus. Então, quem é o maior no reino dos céus? É aquele que se converteu, se fez como menino e, portanto, aprendeu a ser humilde como menino e muitas outras qualidades que vêm sequentes a essa. O temor, a fidelidade, a obediência, a sinceridade, a verdade, a pureza. Tudo isto vem com recursos de Deus para a nossa vida. E aqui então Jesus esclareceu e disse: só nesta condição é que pode se tornar o maior no reino dos céus. E alguém fica a perguntar então, como é feito isso? Qual é o lugar em que as pessoas estão para se associarem a elas? Então Jesus diz o seguinte: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Então, para ser maior no reino dos céus, é preciso humilhar-se, tornar-se como um menino, receber a regeneração, que é a transformação, que só mesmo o Senhor pode conceder aos seus servos. Então, aqui nós encontramos este ponto necessário. Então, menino, a criança, é o exemplo mais claro e convincente que Jesus colocou diante dos discípulos que já tinham pensamentos estabelecidos e já tinham as suas reações a determinado tipo de pessoas, e eles não suportavam crianças. Então Jesus pega uma criança e põe no meio deles. E eles não podem reclamar porque foi Jesus que colocou e Jesus está ali presente. Certamente este colocar foi para abrir um leque e dar uma lição, uma oportunidade àquele povo de conhecer quem é o Deus a quem eles estavam servindo. Então, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. Para ser o maior no reino dos céus, basta aqui na terra viver desinteressadamente
e totalmente comprometido com a vontade de Deus. Quem entrar por este caminho, certamente vai ser bem-sucedido. Não vai se deixar levar, não vai ser enganado, não vai ser seduzido, mas vai ficar firme no seu posto, no seu lugar, na sua comunhão com Deus, sabendo que Deus não tem filhos prediletos. Deus quer usar a todos, Deus quer falar com todos. Porém, infelizmente, nem todos estão dispostos a querer ouvir a orientação de Deus e segui-la à risca. Então é esta exatamente a diferença que acontece. Já aqui nós observamos Jesus falando sobre a humildade de uma criança. Não tem maldade, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem rancor, não tem desejo de tomar as coisas dos outros, não. Criança é simples de tudo. E para ser o maior no reino de Deus, tem que ser tal como esta criança que Jesus relatou. Não é que vamos voltar a ser criança e brincar como criança, mas é lembrar o que é que motiva e promove crescimento na vida de uma criança, para que daí possamos fazer a transliteração para os nossos dias e entender o que é que o Senhor espera de nós, como é que nós devemos proceder para termos a feliz oportunidade de entrar no reino dos céus. Só em entrar já é o suficiente. Mas há outros que não querem somente entrar, eles querem entrar e querem ser o maior no lugar onde entrarem. Então, por aí nós vemos que estas coisas tomam o coração das pessoas e elas ficam dominadas pelo desejo de grandeza, de posição, de vaidade, de ostentação, de orgulho. Isso, para quem serve a Deus, não é bom, é um atrapalho de vida. Quem serve a Deus e viver na concorrência, e viver confrontando, conflitando, contrapondo. Então, entendemos aí que isto aí vai desencaminhar as pessoas de servirem a Jesus como deve. Mas aqui a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? É aquele que se converter, é aquele que se fizer como menino, é aquele que demonstrar na vida humildade, é aquele que permanecer firme e fiel no Senhor. Então, este, com certeza, é o maior no reino dos céus. Agora, todos esses recursos de se converter, se tornar como menino, tornar-se humilde e etc., quem entrar por este caminho vai ter o mesmo direito e oportunidade diante de Deus e vai se tornar alguém que está sempre ligado a Jesus e que aqui na terra entendeu o propósito de Deus e se colocou como alguém disponível para aprender como entrar e como chegar ao reino de Deus. E em chegando lá, esses que aprenderam com Jesus sabem como chegar, sabem como entrar, sabem como sair. Não é igual muitos que não sabem entrar e não sabem sair em determinados ambientes e causa tormento, apavoro, desprezo, dissensão, desavença, suscita raiva, amargura, ódio no coração das pessoas. Mas aqui nós entendemos então que para ser o maior no reino de Deus é simples, é tornar-se como uma criança. Observar o que a criança faz, como é que ela age, como é que ela responde às situações e procurar fazer igual. Procurar fazer igual. Então, fazendo desta maneira, o Senhor Jesus disse: este é o maior no reino dos céus. E Jesus diz que na terra, o menor da terra é maior
do que João Batista no reino de Deus. Então, a nossa vantagem aqui é se colocar na posição do Senhor e ficar ali no aguardo da sua direção, do seu encorajamento, da sua vontade, porque Ele é que vai estar nos direcionando à condição como podemos viver para chegarmos a alcançar esta posição como sendo o maior no reino dos céus. Mas até lá, muito trabalho, muita consagração, muita renúncia, muita fidelidade diante de Deus, porque o dia e a hora vai chegar para que o Senhor possa, então, manifestar-se na vida de cada um. Então, o maior no reino dos céus é quem se fizer humilde como uma criança, quem se converter e quem se tornar como um menino. Este é o maior no reino dos céus. Então, que eu e você possamos entrar por essa norma estabelecida por Jesus e que não venhamos a olhar por cima dos ombros, achando que somos alguma coisa e que temos uma determinada altura para garantir posições de privilégios diante do Senhor Deus. Não. O nosso privilégio é obedecer o que Jesus disse. É se converter, é se fazer como menino e é se tornar humilde. Quando fazemos assim, nessas três partes, nós vamos entender o que é ser grande no reino dos céus. Isso não vai trazer vanglória, não vai trazer inveja, não vai trazer soberba, não vai trazer ostentação, nada disso. Vai nos colocar cada vez mais no lugar humilde, na condição de clamar pela misericórdia do Senhor para com a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. Então, que possamos atentar para este importante ponto que Jesus ensinou aos discípulos, colocando o menino no meio deles. E assim também seja para conosco. Querendo Deus, amanhã retornaremos.